Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre reframing, ou reenquadramento, ou reposicionamento, né? Tem várias traduções para o português, né? Mas eu gosto da frase reframing, que significa reenquadrar, né? Colocar-se um novo ponto de vista na mesma situação. Essa é uma técnica terapêutica que foi muito divulgada pela PNL. Como vocês sabem, a PNL, né? Os fundadores da PNL, eles modelaram Milton Erickson. Eles falaram que fizeram também com a Virginia Satir, que fizeram também com o Pearls, mas no final, no frigir dos ovos, que você vê ali na PNL, 90% é Erickson, né? É claro que, na minha opinião, a PNL e alguns coaches de PNL que eu conheci, eles só tentam usar técnicas, eles não tentam entrar na realidade daquele ser humano, né? Que era o que o Erickson fazia melhor. Mas a técnica de reframing basicamente é você pegar uma questão do cliente que ele está vendo uma perspectiva negativa e você mostrar a mesma realidade para um outro ângulo, só que dessa vez mais positivo. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Essa técnica é muito efetiva. Claro que não vai funcionar sempre, porque a pessoa tem que estar disposta a ouvir, ou você tem que ancorar esse reframing dentro de uma realidade da pessoa, né? Vou dar um exemplo, né? Quando eu estava fazendo terapia, eu lembro de estar com o meu terapeuta e ele chegar para mim, a gente estava discutindo sobre meus tempos de infância e tal, e eu lembro dele chegar para mim e falar assim: você já parou para pensar, Gustavo, aquelas pessoas, aquelas crianças, né, que estavam zombando de você, elas faziam isso porque elas tinham inveja de você? Eu falei: como assim? Não, você aprendia as coisas rápido, você tirava as notas nas provas com facilidade. Já parou para pensar que talvez elas estivessem com inveja de você e daí elas faziam bullying em você para compensar isso, já que você era mais tímido? Olha, aquilo para mim, a primeira vez que me falaram aquilo, eu lembro que acho que foi o primeiro reframings que eu sofri na minha vida, né? E foi muito interessante porque aquilo abriu... ali eu aprendi pela primeira vez assim, o que era terapia, né? Não foi, infelizmente não foi no curso de psicologia. Então, era muito teórico pelo curso de psicologia, né? Mas ali na prática ali foi muito interessante. A segunda vez, um outro exemplo, né, muito bom de reframing foi quando na prática clínica eu tinha um cliente que ele, uma vez por ano, ele tinha espasmos à noite. E tinha tipo um ataque epiléptico. E ele se sentia muito mal por isso. Ele achava que ele era anormal, porque ele, uma vez por ano, ele tinha espasmos à noite. Ele não lembrava direito, mas os familiares falaram assim: teu corpo fez isso, aquilo, isso ficou muito estranho. E ele veio me procurar, querendo uma maneira de lidar com aquilo, né? Ele era engenheiro. E ele sendo engenheiro, eu propus então que ele fizesse um cálculo na vida dele, qual porcentagem da vida dele que ele era doente e qual porcentagem da vida dele que ele era anormal. Ele tinha uma calculadora do bolso, ele calculou lá: olha, acontece por 6 horas durante o ano, quando eu estou dormindo, então isso dá mais ou menos 0,001% do meu tempo eu tenho uma doença. Eu virei para ele e falei assim: você vai deixar 0,001%, então estragar 99,99,9%. Aí ele olhou assim, ficou meio assim, né? Acabou a sessão, dele voltou na próxima sessão, não queria mais falar do assunto. Ficava me agradecendo e tal: nossa, mas foi muito boa a última sessão, nossa, eu não sei nem o que falar hoje. Né? E eu fiquei mais espantado ainda, porque eu não esperava aquilo, né? Foram as primeiras vezes que eu usei reframing de uma maneira que realmente deu resultado, né? Então, o reframing, você não está mudando a coisa em si, ele continua com espasmos, por exemplo, né? O histórico continua ali, mas como você vê a situação muda drasticamente, né? E essa é uma das técnicas de Erickson. Só que é claro que o Erickson tinha mais sucesso porque ele sabia ancorar isso na realidade da pessoa. E se você quiser saber mais sobre isso, venha conversar com a gente sobre o nosso curso de formação em hipnose ericksoniana. Os contatos estão aqui embaixo. Espero o contato de vocês. Até mais.